Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Para você que não me conhece, o meu nome é Cláudio Anselmo e hoje eu quero falar com você a respeito de uma treta que tá rolando aí, uma grande polêmica que surgiu e nós precisamos conversar sobre isso. E cara, se você não sabe do que eu tô falando, talvez ainda você não ouviu falar sobre esse assunto, coisa que eu acho muito difícil porque está todo mundo falando sobre isso. Eu quero esclarecer para você aqui o que está acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, né? Nos últimos dias, né, surgiu essa polêmica. A Bruna Carla foi um podcast. Detalhe que esse podcast ele foi gravado há 6 meses atrás. Então não é um assunto de agora, né? Ele explodiu agora, mas já faz algum tempo que foi gravado. E ali naquele podcast ela foi perguntada a respeito de algumas coisas e ela deu a opinião dela. E quando a gente dá a nossa opinião publicamente, a gente está sujeito a receber críticas, elogios e, cara, a gente precisa passar por isso. E ela se posicionou, porque eu tenho certeza que ela já sabia que ia ter pessoas que iam criticar o posicionamento dela, ia ter pessoas que iam ficar do lado dela, mas mesmo assim ela opinou. Mas o que a Bruna Carla falou que gerou tanta polêmica assim? Ela foi perguntada ali sobre ideologia de gênero e ela falou que ela não concordava com esse tipo de conduta. E o ponto ali que mais gerou polêmica foi o ponto em que ela foi perguntada a respeito disso e teve um momento em que ela disse que um amigo dela convidou ela para cantar em um casamento dele com outro homem e ela se recusou, porque ela disse: se eu cantar no seu casamento, eu vou contra os princípios da palavra de Deus. E aí, cara, na hora que ela falou isso, gerou uma grande polêmica. Alguns começaram a dizer que ela era homofóbica, preconceituosa e um monte de coisa desse tipo. Mas com sinceridade no meu coração eu falo isso. Em nenhum momento eu vi ali a Bruna Carla falando com um tom de preconceito, sabe, querendo atacar, querendo, sei lá, colocar a fé dela goela abaixo das pessoas. Não! Ela deu apenas a opinião dela, os princípios que ela segue. E esses princípios não são princípios inventados pela Bruna Carla, mas são princípios da palavra de Deus. E sinceridade, gente. Eu acho que essa fala da Bruna Carla é sim um confronto para os cristãos. Eu acredito que essa fala dela vem mais para os cristãos do que para as outras pessoas. Porque, ultimamente, os cristãos não estão se posicionando, estão se calando, estão com medo. E, cara, eu não estou falando de se posicionar atacando as pessoas, se posicionar querendo agredir, querendo, sabe, agir de uma forma impulsiva. Mas eu estou falando de um posicionamento, cara, em amor. E o posicionamento em amor não é um posicionamento em que você não fala a verdade. Não é um posicionamento em que você concorda com tudo que o mundo está dizendo. Mas é um posicionamento em que você ama assim como Jesus amou e também fala a verdade assim como Jesus falava. E uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente não deve pegar essa fala da Bruna Carla e usar ela de forma errada. Por quê? Porque senão a gente vai colocar um pecado lá em cima e jogar os outros lá embaixo. E não existe uma balança para os pecados. Não, Deus não pega e fala, ó, esse pecado aqui pesa tanto e esse pesa tanto. Não, cara, porque o que acontece? Às vezes a gente quer apontar um tipo de pecado que os outros estão cometendo, mas a gente passa o pano e coloca uma cortina nos outros que a gente acha que não deve ser falado. Porque senão a gente vai viver uma hipocrisia. Porque aí a gente vai passar um pano no adultério e vai querer apontar a homossexualidade. Não existe, gente. Vai querer passar pano na mentira e falar de outro pecado. Entendeu? Não existe. É um negócio que não pode acontecer. Não existe balança. Porque senão a gente vai estar com uma trave no nosso olho e querendo tirar o cisco do olho do nosso irmão. Entende? Nós não podemos fazer isso. Pecado é pecado. Entendeu? Não existe pecadinho, pecadão. É tudo igual. Pecado é pecado. Então, se você tá com uma trave no seu olho, tire primeiro ela, para depois você apontar o pecado do outro. Porque também tem um monte de cristão aí que se diz cristão, que tá vivendo uma vida tudo errada e quer apontar o erro do outro. Não é desse jeito. Pra gente apontar alguma coisa, a gente precisa estar vivendo uma vida de santidade. A gente precisa estar vivendo segundo a palavra de Deus. Porque senão nós vamos viver uma cultura farisaica. A gente vai querer colocar um jugo sobre as pessoas que nem nós mesmos conseguimos carregar.
Então, cara, a melhor forma da gente chegar até essas pessoas é falando, cara, eu sou pecador também. E se Jesus me libertou, se Jesus me transformou, Ele pode te transformar também. É esse o ponto, cara. É esse o ponto, meus queridos. É esse o ponto, cara. Então, antes de você sair apontando os outros, sair julgando, sair xingando, sair caluniando, cara, pense e repense, fala assim, cara, independente se eu concordo ou se eu discordo, eu preciso amar e respeitar a opinião dela, porque sempre vai existir, cara, discordância no mundo. Sempre vai ter pessoas que vão pensar de forma diferente da qual você pensa, mas a questão é que você não precisa concordar com tudo, mas você precisa respeitar e amar, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!